Quando nós acompanhamos a leitura dos capítulos 4 e 5, que ele transmite à igreja em Éfeso, uma coisa fica patente. Capítulo 5, ele efetivamente dá uma continuação a um assunto que o apóstolo já havia iniciado no capítulo 4. Prioritariamente, os dois primeiros versículos do capítulo 5 de Efésios: sede, pois, meus imitadores, andai em amor, como também Cristo vos amou. É uma sequência clara da mensagem, ora mencionada pelo apóstolo no capítulo 4, que não só fala da unidade da fé, mas sobre o respeito à presença de Deus e o desenvolvimento com base nessa presença. O que é muito importante no texto sagrado é que o apóstolo Paulo, ele transmite a verdade à igreja e ele propicia à igreja um entendimento de que a conduta na presença de Deus, ela é equivalente a todos. Isso quer dizer que o bom comportamento na presença de Deus, que o bom desenvolvimento dessa presença, ele não é uma responsabilidade ou um ornamento utilizado, ou que deve ser utilizado por alguns e outros não. Essa responsabilidade, esse amor à presença de Deus, essa conduta na presença dele, é uma responsabilidade minha, enquanto servo do Senhor, obreiro. É uma responsabilidade dos irmãos, aqueles que estão aqui presentes, é uma responsabilidade do jovem e, consequentemente, é uma responsabilidade também do adolescente. Todos nós, segundo a mensagem do apóstolo Paulo, temos uma responsabilidade muito cabível e necessária diante de Deus. O grande clamor que o apóstolo Paulo faz no capítulo 5 é o registro do versículo 1. Ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, o grande clamor do apóstolo aqui é que a igreja conseguisse desenvolver um relacionamento tão próximo, tão efetivo com Deus, a ponto de ser estabelecido que a igreja realmente imitava os passos desse Deus, imitava esse Deus, imitava a Cristo através de sua soberana presença e através de sua conduta. Ele diz o seguinte: imitai, sendo pois imitadores de Deus, como filhos amados, como filhos amados. Então ele destaca o que é necessário fazer, qual que é o seu interesse em aconselhar a igreja. Ele aconselha aos irmãos a imitarem a Deus, mas imitarem a Deus como filhos amados, não de qualquer maneira, não como sendo uma outra pessoa ou absorvendo uma outra conduta. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. E ser filho amado, ou se conduzir como filho amado, atribui a nós algumas responsabilidades. Primeira, o filho amado, ele precisa andar de modo digno da sua vocação. O capítulo 4, por exemplo, da carta aos Efésios, versículo 1, ele faz um outro clamor à igreja. Ele diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor Jesus, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados. Aleluia. Vocação aqui no capítulo 4 não é o dom que cada um de nós temos para desenvolver a obra, para cumprir a obra. A vocação aqui mencionada por Paulo, andeis como é digno da nossa vocação, é o chamado que tivemos à salvação. Eu e você, nós nos achegamos a Deus, fomos salvos por Ele, vocacionados por Ele para esse cumprimento, e nós devemos andar como é digno de nosso chamado, porque o Filho amado de Deus, ele anda como é digno de sua aleluia. A palavra de Deus, ela retrata uma igreja que anda conforme é digna a vocação dessa igreja. A igreja, ela é chamada para vivenciar a ação de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus.
E com base nessa presença, nessa glória, a igreja ela deve se comportar efetivamente. E quem é a igreja? Sou eu, é você, somos nós, são vocês jovens. Aleluia! Somos igreja. E como filhos amados, nós devemos andar de modo digno da nossa chamada, da nossa vocação, à nossa salvação. Mas o filho amado também, segundo o apóstolo Paulo, ele deve andar de um modo diferente. Então nós devemos, a atribuição do apóstolo é que nós sejamos imitadores de Deus, ainda que nem todos queiram ou façam. Mas o conselho do apóstolo é: sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E o filho amado, ele anda de modo diferente. Olha só, capítulo 4 de Efésios, versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis não andeis mais como os outros, como os gentios andam, na vaidade do seu sentido. Versículo 18 diz assim: entenebrecidos no entendimento. O termo entenebrecidos é mente cauterizada. O gentio mencionado por Paulo, ele não tem sensibilidade à verdade. O gentio mencionado por Paulo, ele não tem nenhuma afeição à verdade. Então o apóstolo Paulo disse: como filhos amados, nós devemos imitar a Deus. E parte desse critério de imitar a Deus, ele parte do princípio que nós precisamos nos comportar diferente dos demais. E aí, diferente dos demais aqui, não é tentarmos ser melhor que alguém, não é tentarmos nos destacar na multidão, porque hoje está tendo uma incoerência, uma inversão de valores. Os homens, as pessoas, alguns cristãos, até pseudo-cristãos, eles têm em mente o desejo de se destacar entre a multidão. E o desejo de Deus é que a gente se destaque na multidão. Aleluia! Representando efetivamente a presença dele. Deus não quer que eu me destaque pelo talento, pela capacidade, por aquilo que aparentemente eu possa ser e representar. Deus quer que eu represente o seu nome, a sua presença na terra. Aleluia! Que quando eu me comporto diferente do mundo, eu estabeleço que Deus e Cristo habitam em meu ser. E conforme a sua presença, assim eu caminho e assim eu ando. Então, qual é o evidente conselho de Paulo? Sede, pois, imitadores de Deus. Ele nos Aleluia! A imitar Deus. Agora, irmão, há uma possibilidade, há alguma informação bíblica do apóstolo para que nós efetivamente consigamos imitar a Deus? Algum conselho bíblico? É claro que há. Então o apóstolo Paulo, ele aconselhou: sede imitadores de Deus, mas ele deixou claro biblicamente como nós podemos fazer isso. E aí há no texto do capítulo 5 duas orientações que eu diria que são prioritárias para a nossa concepção e entendimento de como nós podemos seguir e cumprir isso. A primeira orientação do apóstolo Paulo é o versículo de número 2, que ele diz assim: andai em amor. A igreja poderia repetir comigo, por favor? Primeira orientação do apóstolo Paulo: andai em amor. Em amor. Em amor. Então, para que nós sejamos imitadores de Deus, primeira orientação do apóstolo: andai em amor.